A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Abençoe-nos nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Mais uma vez, gostaria de pedir desculpas, que eu estou vendo aqui que ontem eu editei errado, mas aqui, gente, ontem realmente eu estava muito mal mesmo. E só foi por Deus mesmo que eu fiz o vídeo. Eu tenho um compromisso de leitura com vocês todos os dias e eu não podia falhar, né? Então, ontem eu acho que eu coloquei o vídeo como 14:15, sendo que na realidade foi até o 16. E hoje a gente vai ver a partir do capítulo 17, né, do livro de Êxodo. Como eu comentei em alguns vídeos, a leitura é cronológica, né, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Eu não tenho conhecimento literário, né? Então, se por um acaso, foi uma pesquisa que eu fiz na internet, mas se por um acaso alguém que tenha mais estudos estiver me acompanhando, então eu peço a gentileza de que me comente aí, né, qual é a, a sequência cronológica para que eu possa fazer a correção aqui e a gente continuar, né? O importante é ler a palavra do Senhor. Também não importa em que ordem esteja, o importante é que o principal esteja à frente, que é Deus, né? O importante é isso, que Deus esteja sempre à frente de tudo e de todos. A gente não pode esquecer que Deus é o Criador da terra, de tudo que nela há, né? Seja no céu, seja na terra, seja no mar. E que hoje nós temos a possibilidade de salvação somente porque Ele nos amou primeiro, né? Ele fez o ser humano para que o ser humano fosse eterno, mas um arcanjo quis tomar o lugar de Deus e com isso ele ele iludiu o ser humano, né? Que foi Eva, para que a Eva desobedecesse uma ordem de Deus. E assim entrou o pecado no ser humano. E com o pecado veio a morte, né? A morte carnal. Então, o que Deus fez? Deus preparou um mundo para que pudéssemos, para que, né, crescesse e multiplicasse o ser humano, para que pudéssemos viver aqui como seres humanos mortais, né? Esse mundo aqui pertence ao demônio, né? Então aqui quem manda é ele. Então, por isso que muitas vezes as coisas, para quem anda direitinho, fazendo as coisas corretamente, andando honestamente, por isso as coisas são mais difíceis, porque o mundo pertence ao maligno, mas Deus está vendo tudo. Então, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que mente, aquele que anda desonestamente, aqui ele pode até ter umas benesses, ele pode até ter um tempo de felicidade, vamos dizer assim, mas a gente sabe que essa felicidade é uma ilusão, porque no final ele arderá no fogo de enxofre. Mas aquele que anda reto, aquele que anda honestamente, aquele que não mente, aquele que não rouba, aquele que não mata, aquele que segue os princípios de Deus, né? Aquele que anda nos mandamentos do Senhor, aquele que se batiza nas águas, né? Que o batismo nas águas é a última etapa para se tornar um filho de Deus. Esse terminará os seus dias aqui na terra e no dia do julgamento terá a sua vida eterna, a vida verdadeira salva, que é o Espírito.
e esse espírito viverá eternamente no reino de Deus. E lá não haverá mais sofrimento, porque lá o pecado não entrará. Lá não haverá fome, não haverá dor, não haverá injustiça, né? Então, e todos nós seremos irmãos. Então, não se preocupe com casamento, com filhos, lá não terá essa preocupação, porque todos nós seremos, né, filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, seremos todos irmãos. Irmãos não se casam, né? Irmãos não têm filhos. Então, seremos todos irmãos, seremos uma comunidade. E assim teremos novamente a vida que Deus preparou para nós, né? A vida verdadeira que Deus preparou para nós. Mas temos um caminho a percorrer aqui na Terra, né? A gente tem que se manter firme no caminho do Senhor. Não podemos nos afastar da palavra dele, porque o demônio ele fica ao nosso redor o tempo todo tentando nos afastar da presença do Senhor. E a esperteza do demônio é ir onde ele mais sabe que vai te influenciar, onde mais te toca, né? Se você dá mais valor ao dinheiro, é aí que ele vai mexer. Se você dá mais valor à saúde, é aí que ele vai mexer. Se você dá mais valor aos amigos, é aí que ele vai mexer. Se você dá mais valor ao status, é aí que ele vai mexer. Então, ele vai tentar te iludir a todo custo, de todas as maneiras, para que você se afaste da presença do Senhor. Não caia nesse golpe, porque esse mundo aqui, as delícias, como a própria Bíblia diz, né, que como o próprio Deus diz, ele usa a palavra delícias exatamente por isso, porque aos olhos parecem delícias, mas na realidade são ilusões. Então, essas ilusões só funcionarão enquanto estamos aqui. Isso é para nos enganar, porque enquanto estamos iludidos com as delícias do mundo, Satanás vai levando a nossa vida, vai levando a nossa alma, vai levando o nosso espírito para o inferno, para o fogo ardente. E no dia do julgamento, nós perderemos a salvação. Então, não permita que o demônio faça isso em sua vida. Continue andando honestamente, continue andando retamente na presença do Senhor, porque aquele que persiste no Senhor, esse salvará a sua vida. Falei um pouquinho a mais, então diminuirei a leitura, né, para não prolongar muito. E, como sempre, as murmurações, né? O pessoal tá no deserto aqui e eles continuam murmurando. E agora a murmuração é pela falta d'água no capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Agora fala a verdade, né? O povo mal agradecido, né? Deus salvou da escravidão, onde eles trabalhavam ali demais, né? E mesmo assim, eles ainda ficam murmurando contra o Senhor, né? E continua no versículo 5: E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, como feriste o rio, e vai. Com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti,
sobre a rocha de Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés o fez assim, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Onde está o Senhor no meio de nós ou não? Perdão, está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolha-nos homens, saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhes dissera, e pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram muito pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão e Ur sustentaram as suas mãos, uma de um lado, outra de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha o que é importante aqui, né? O que Moisés fez? A primeira coisa que Moisés fez quando terminou a guerra, que eles foram vencedores, né? Ele fez um altar ao Senhor, ou seja, ele agradeceu ao Senhor. E muitas vezes a gente esquece isso, a gente fica tanto tempo orando por uma bênção, né? Persistindo, que é muito importante isso, a gente não pode deixar de persistir, porque o anjo ele tem um longo caminho até chegar a nós, porque os demônios, eles ficam brigando com esse anjo para que ele não chegue a nós trazendo a nossa bênção. Por isso temos que persistir nas orações para fortalecer esse anjo, né? Na insistência, Deus diz que temos que ser persistentes, e nessa persistência eles venceram a guerra, mas Moisés tem a plena consciência de que a guerra foi vencida não por eles, mas por Deus, né? Pois foi Deus quem venceu a guerra por eles, e a primeira coisa que eles fizeram foi agradecer a Deus. E muitas vezes a gente nem agradece pelo que tem, muito menos pela bênção quando a gente recebe, né? Muitas vezes nós somos ingratos com Deus, né? E um dos piores sentimentos que existem é a ingratidão. A pessoa lhe dá o melhor que tem e você não dá a mínima para a pessoa. Pode ser uma coisinha simples, mas que para essa pessoa que está oferecendo é muita coisa, né? Você não tem noção do esforço que ela fez para conseguir isso. E para você, você acha que não vale nada. Então, a ingratidão é um sentimento muito ruim que fere muito a quem deu. Fere demais e pode demorar muito tempo para cicatrizar. Então pense muito bem, se isso é assim para o ser humano, imagine para Deus que o tempo é diferente, né? E ainda mais que é nosso Pai, né? Nosso Criador. Aliás, vamos dizer Criador, porque nem todos são filhos, né? Vamos dizer Criador, porque filhos é aquele que segue ao Senhor, que se batiza e tal, como eu já expliquei várias vezes aqui. Todos nós somos criatura. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, que é batizado nas águas, aí você se torna filho do Senhor, né? Deixa eu ver se o
capítulo 18, acho que... Não é muito longo, não. Acho que dá para terminar ele. O sogro de Moisés lhe traz a família. No capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado de Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais se chamavam Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou-o e perguntaram ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel e todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. Então enviaram a Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. Contudo, o povo ficava em pé diante de Moisés de manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu, pelo povo diante de Deus, e leva as tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e estabeleça-os sobre eles como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem a este povo em todo o tempo, e sejam que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. E se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então suportar. Assim também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, pondo-os por chefes sobre o povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Todo o negócio árduo eles trouxeram a Moisés, mas todo o negócio pequeno julgaram entre eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual voltou
para sua terra. Que interessante, né, gente? Aqui, Jetro, na realidade, ele foi um enviado de Deus ali para ajudar Moisés, né? Ele não só trouxe a família de Moisés, né, a esposa e os filhos, como ele também trouxe algo para aliviar a carga que tinha sobre Moisés, porque Moisés, sendo ali a liderança, né, escolhida por Deus, ele julgava o povo ali, ele era tipo assim um juiz, né, vamos dizer assim. E só ele fazia isso, e o povo lembra, né? Aliás, eu mesmo não lembro, mas acho que eram cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né, quando saíram do Egito, e teve mais nascimentos no meio do caminho, né? Então, então imagina só, ficava durante o dia, ficavam várias pessoas ali em pé, esperando para falar com Moisés sobre algum assunto ou alguma contenda que aconteceu ali para que Moisés julgasse. E com certeza ele não conseguiria atender todos no mesmo dia, os outros voltavam no dia seguinte e tinha mais gente, ou seja, era uma carga muito pesada em cima dele ali, né? Então, além dos mandamentos que ele tinha com Deus, né? Porque ele tinha todo um ritual, né, que ele tinha que fazer com Deus, tanto que Deus pediu para que ele anotasse tudo. Então ele tinha que ter um tempo para escrever, porque ele tinha que anotar tudo o que acontecia, ele tinha que ter um tempo para escrever, ele tinha que ter um tempo para devoção a Deus, porque logicamente ele não iria ter toda essa intimidade se ele não tivesse um tempo de devoção a Deus, de devoção, de gratidão, né? E tinha tempo para conversar com Deus quando Deus o chamava e ainda tinha que ter tempo para julgar o povo. Então, foi Deus mesmo que mandou o Jetro ali para que lhe desse um conselho, para que delegasse poderes, né? Tanto que hoje, né, hoje é assim, as empresas funcionam assim, né? São delegados poderes, né? Tem o presidente, tem o vice-presidente e assim vai diminuindo, é uma escadinha, né? A gente, quando entra em uma empresa, a gente começa lá embaixo e se você for uma pessoa honesta, fazer o seu trabalho direitinho, né, seguir em frente, você vai subindo, 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 uma hora você chega no seu objetivo, né? Muitos não trabalham no que gostam, mas como um meio de obter dinheiro para pagar a faculdade, por exemplo, para poder trabalhar na área que gosta. Então é assim e a vida vai seguindo assim, né? Mas é mais um aprendizado, né? E é de lá de baixo que se começa, porque tem gente que quando começa a trabalhar, quer começar já lá de cima. Escada não se começa a andar lá de cima, a escada se começa do primeiro degrau e você vai subindo, né? Deus nos ensinou a delegar poderes, mas também Deus nos ensinou a humildade. Humildade não é de humilhação, humildade é de simplicidade, né? Nunca misture as duas coisas. Ninguém nunca deve ser humilhado, de humilhação, de desgaste, né? Porque tem gente que faz acepção de pessoas só porque a pessoa está ou vestida de um modo diferente, ou pensa de um modo diferente, né? É, ou tem uma pele diferente. Então, tem pessoas que já termos terrenos, um santo não bate com o outro, né? Como eles dizem aqui, fala, não gostei dessa pessoa. Nem conhece e já fala que não gostou da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no mundo, porque tudo que acontece à nossa volta aqui é para nos levar para baixo. Tudo que acontece à nossa volta. Por isso que Deus fala vigiai e orai, porque tudo fica nos puxando para baixo.
Mas lembre-se, em Isaías, né, nos primeiros capítulos de Isaías, cada capítulo finaliza. Deus está com a mão estendida. Então, Deus, ele sempre está com a mão estendida. Nós, está tudo nos puxando para baixo, mas ele está com a mão estendida. Então, basta eu estender a minha e segurar. Se eu segurar na mão de Deus, ele me puxa. Então, basta você levantar a sua mão para Deus e pedir a Deus socorro, que ele te puxa na hora e ele muda a sua vida. É só você deixar que ele muda. É só você deixar que Deus transforma a sua vida, transforma o seu coração. Olhe bem em volta como está a sua vida agora. Olhe para dentro de si como você está se sentindo. Você se sente um lixo, mas você não é. Lembra-se, Deus nos amou primeiro. Ele mandou o Filho unigênito dele, o Filho único, para nos salvar do pecado. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Você daria o seu filho para salvar uma pessoa desconhecida ainda por cima? Ou que seja tantas pessoas como Deus fez, né? No caso que foi o mundo todo. Deus fez isso por você. Então, se ele fez isso por você, é porque ele te ama. E é porque você tem muito valor. Deus pagou um valor muito grande por nós todos, inclusive por você. Pense nisso. Então, não se entregue. Não deixe ninguém te humilhar, te rebaixar, porque Deus pagou um preço muito alto por você. Então, deixe Deus cuidar de sua vida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Toque em sua vida, Pai, toque em seu coração, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu lar, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.